Olá, boa noite. Eu sou a Ana Mar. Eu sou André Louro. Bem-vindos ao Luminar. Obrigada pela vossa presença. Este é um programa de teste, mas vamos fazê-lo como sendo real. Um programa sobre nós, pessoas, vida, os temas são os que entenderem colocar. E essas perguntas vão entrando. Nós temos um terceiro elemento, que é Melanie Rackel, que está aqui connosco. Vai selecioná-las e nós iremos responder a um número de perguntas dentro da hora de programa que vamos ter. Nós vamos dar preferência a perguntas que tenham um caráter universal, não porque não se compreenda que perguntas mais pessoais e intimistas são igualmente importantes, mas este é um programa cujo cone pretende abrir para mais pessoas, para muita gente, ou para as pessoas que estiverem interessadas. Então, eu creio que nós vamos, não é? Começar por privilegiar perguntas universais e não tanto perguntas pessoais. Sim, quero dizer, nós podemos colocar uma pergunta pessoal e ela ser interessante para um conjunto de pessoas. É bom estarem aqui com a vossa individualidade e colocarem aquilo que atenderem, mas sim, é importante ter atenção a este espectro. Como já disse há pouco, a Mel vai dizer alto as perguntas que forem saindo e a dinâmica do programa vai se desenrolando. O processo através do qual as perguntas chegam até nós é através do chat ou através do... Aí no Zoom, em português, bate-papo. e as perguntas vão chegando até nós dessa forma e depois vão sendo selecionadas e vamos ver o que acontece. Este programa tem uma dinâmica, um formato, vamos dizer assim, que nós definimos previamente. Ele pede muito ritmo da nossa parte, é um tiro no escuro, não fazemos ideia às perguntas que vão surgindo. E ainda assim, e ainda assim definimos tempos muito curtos, 3 minutos para respostas individuais. O André dirá o que terá a dizer, a seguir direi eu, 3 minutos cada um de nós e depois temos aproximadamente 5 minutos para conversar. Isto se nenhum de nós passar a pergunta ou tiver uma branca, mas enfim, a informalidade também é bem-vinda. E se nós conseguimos compactar para menos 3 minutos e para menos 5 minutos, também pode acontecer. É orgânico, não é? Sim. Bem, primeiro, podem começar a escrever já. Sim. Bring it on. Por favor, ok? Neste preciso momento, Mel, diz-nos tudo. Existe alguma pergunta já colocada? Portanto, a primeira pergunta é: qual a vossa visão do futuro próximo, nos próximos 20, 30 anos? A vanguarda ainda existe? Será que a chamada grounded spirituality uma vanguarda necessária neste momento? Eu vou repetir para vocês e para nós. Boa pergunta. Belo pontapé de saída. É bom, é? Qual é a vossa visão para o futuro nos próximos 20, 30 anos? Será que a vanguarda ainda existe? Estou a repetir de cor. Isso a que se chama a grounded spirituality será uma vanguarda necessária neste momento? Grata, não sei quem colocou, mas é uma ótima pergunta. Queres começar? Fazer previsões numa escala de décadas é incrivelmente arriscado. No entanto, há algumas coisas, alguns factos que nós não podemos contornar. Nós estamos num planeta que precisa de cuidado e não se pode falar em 20, 30 anos sem que uma reinterpretação da nossa relação com a natureza seja feita. Isso é completamente óbvio, não é? Outro fator é que aquilo que nos divide portanto, as polarizações são uma herança da mente pisciniana, da mente era de peixes. Por outro lado, fazer sínteses artificiais seria uma sombra de aquário. Então nós temos este problema. Não podemos continuar com as divisões que temos, esquerda, direita, aquelas divisões que vêm das eras anteriores. Não podemos continuar com elas, mas também não podemos cair na sombra de aquário, que é tentar fazer falsas sínteses ou amalgamar as coisas. Então, o grande problema dos próximos 20, 30 anos é aquilo que alguns ambientes chamam a harmonia através do conflito. Nós precisamos de criar, é muito mais importante criar pontes entre estas divisões
do que insistir em ressignificar as divisões que já existem. Por um lado, finalmente, o que é que são os próximos 30 anos? Harmonizar opostos, criar essas pontes, gerar melhor diálogo e fazer uma ligação entre a terra e o céu que não está feita de uma forma suficientemente contemporânea, isto é, à altura da sofisticação do homem do século XXI. As linguagens estão-se a desatualizar a uma velocidade muito alta, precisamos de menos linguagem, melhor linguagem. E daí vem o grounding. É que por mais antena que exista, se não houver uma ligação aos factos e a este paradigma que ninguém pode escapar, que é o corpo, se nós não fizermos esta ligação, continuamos a flutuar no mundo das ideias. Portanto, eu acho que os próximos anos são sair do mundo das ideias para o mundo do céu e da terra, fazer pontes e gerar harmonia, respeitar a mãe em baixo e o pai em cima e atualizar as linguagens, quer dizer, criar melhores formas de dizer as questões de sempre. Porque as velhas formas de dizer as questões de sempre continuam a dividir-nos. Para já é isto que eu sinto. Bem, eu sinto exatamente o mesmo, sinto completamente por baixo, talvez complementando só alguma coisa. Tudo isto que o André disse, que é basicamente também como eu vejo este futuro imediato, gostava de dizer que nós estamos a ter o privilégio neste momento de termos acesso a uma tecnologia espiritual, que é uma coisa que é relativamente recente. Porque toda a vida existiram saberes e aproximações de como é que se faz esta ponte entre o céu e a terra, como o André disse, ou seja, trazer a nossa essência espiritual ao nosso dia-a-dia, de maneira que a nossa personalidade plasme isso, o nosso dia-a-dia também, e aquilo que nós contribuímos como dádiva para a nossa vida e para a dos outros igualmente. Isso, ainda que alguns ambientes muito restritos toda a vida soubessem como é que isso se faz, é verdade que ficou bastante toldado em dogmas religiosos que mantiveram essa informação de um modo mais misterioso ao longo dos últimos milénios. E nós estamos a ter acesso agora àquilo que eu há pouco chamei de tecnologia espiritual do coração, dizendo zero de aproximação à tecnologia fria e mecânica. Estou claramente a dar-lhe este nome porquê? Ao invés de nós nos referenciarmos a uma espiritualidade absolutamente difusa e misteriosa, nós neste momento estamos a ter acesso a, subindo a vibração, entrar em contacto com aquilo que é os códigos reais dessa ponte que estávamos a falar há pouco. Deixou de ser aquela coisa abstrata de o ser humano tem um universo espiritual e ou ora, ou reza, ou medita, ou tem uma epifania espontânea e pronto, that's all. Nós passámos a ter recursos de como trazer esse know-how, vou dizer, eu sei que é uma expressão racional, mas é de propósito, esse know-how de trazer o potencial espiritual aqui aos corpos mais densos e, por outro lado, também de elevar os corpos mais densos, o corpo físico, de começar a aproximar-se do funcionamento mais luminoso, mais harmónico, mais alinhado, bem como o plano emocional e o mental. Isto para mim é uma chave dos próximos 20, 30 anos e do futuro daqui para a frente. Seres humanos alinhados e conectados em consciência. O que é que te parece? Parece-nos a mesma coisa. Sim. Tu estavas a falar e eu via este símbolo que é universal da cruz, do vertical e horizontal. Terão que ser anos de corporificação? Quer dizer, o espírito precisa de se corporificar. E o que é interessante é que, tenta ver, sociedades, civilizações são a corporificação da nossa espiritualidade. Só depois vêm as logísticas, as políticas, as economias e as culturas, mas no centro de qualquer coisa que funciona para a humanidade há a tentativa de corporificar, de dar corpo ao transcendente. Gostava de incluir aqui uma alternativa à palavra espiritualidade. Eu sei que não é a mesma coisa, mas neste contexto parece-me que é válido poder-se usar também a palavra consciência. Sim? Na medida em que podem existir pessoas com anticorpos
por via de heranças religiosas de qualquer ordem, e de nós podermos falar de uma consciência cósmica, que é um outro modo de poder denominar a espiritualidade, digo eu. E depois existe, não, mas existe esta concomitância, ou esta simultaneidade entre se o mundo em baixo não está bem, e há um mundo em cima que tem princípios e forças primordiais que estão sempre bem, então nós temos um problema de plasmar o que está em cima no que está em baixo. E quando falo em corporificação, é porque, por exemplo, eu vou usar um discurso que daqui a bocadinho está gasto, mas se nós temos uma Gaia, uma mãe verde, um tapete biológico, uma biosfera que está em falência, é porque não corporificamos bem, porque se nós trouxermos para baixo, encarnarmos aquilo em que acreditamos, isso vai automaticamente criar relações com o ambiente, com o clima, com o ecossistema, muito mais corretas. E, portanto, não há tanto uma distinção entre espiritualidade, ecologia, consciência. Um dia nós vamos perceber que provavelmente estas diferentes disciplinas são só o registro do nosso caminho para a humanidade. E um dia lá, mais à frente, daqui a 30 anos, 20 anos, elas começam a convergir para uma super ideia, para uma meta-ideia, não sei. Sim. Para que é que isto serve? Ou seja, em que é que isto é pragmático? Ok, em que é que isto é pragmático? Quanto mais nós temos uma consciência expandida e estamos alinhados com aquilo que possa ser o nosso franco potencial enquanto seres humanos, isso altera toda a humanidade. Se cada um fizer a sua parte, isso altera toda a humanidade. A verdade é que seres humanos conscientes têm a capacidade de fazer acontecer possibilidades alternativas, escolhas políticas, opções, seja do que for, relações mais inspiradas, mais alinhadas, mais benéficas, por um lado. Por outro lado, são muito mais imunes a qualquer tipo de manipulação. E ainda, são muito mais imunes a qualquer tipo de alteração no ambiente físico, ou seja, muito maior saúde em todos os planos. E se nós todos queremos, porque acho que todos queremos, estar aqui a contribuir também para criar um mundo melhor, essa conexão com a essência de vida mágica, divina que nos anima, é um passo absolutamente essencial para uma nova realidade em construção, de acordo com aquilo que possa ser que nós merecemos, porque merecemos. Tu quando falaste em tecnologia, nova tecnologia, tu estás a falar também desta disciplina ligada à alma que tu tens estado a desenvolver. Estou, e pois, muito, exato, sim. Exato, sim. Sim. Não irei agora falar sobre o assunto, mas é verdade que tem a ver com isso, não tem? Tem a ver com hoje em dia existirem, felizmente, tantos veículos através dos quais nós podemos saber e, portanto, ter uma referência consciente de o que é a nossa alma, o que é essa estrutura, essa arquitetura maravilhosa, energética e não só, que nos anima, e conhecendo-a, nós podemos estabelecer pontos com ela de um modo mais eficaz, mais inspirado e mais benéfico. Grata pela pergunta. Ok, ficamos aqui? Não, mas só foi uma ótima pergunta. Eu não sei quem foi, e se calhar um ponto para a Melanie, que é a voz off, não nos digas quem faz as perguntas, porque sim, ela não fica super clean. Ok, thank you. É uma ótima pergunta para começar. Obrigada. Sim. Portanto, existem duas perguntas relacionadas com a Era de Aquário. Eu vou fazer uma mistura das duas. Portanto, o que é a Era de Aquário? Alguns gnósticos colocam-na no terceiro milénio, outros dizem que é agora. O que é a Era de Aquário? O que podemos esperar dessa era e como nos podemos preparar? Eu não sei se vocês ouviram esta pergunta, porque ela é extensa. Vamos repetir a pergunta. O que é a Era de Aquário, em geral? Quando é que ela se situa no tempo, exatamente? Porque há alguns gnósticos que se situam no terceiro milénio, outras pessoas que se situam agora. E o que podemos esperar e como nos preparar? O que podemos esperar, quais as suas características e como nos preparar? Chutaste para mim. Please. Ok, 1h30 de palestra, pode ser? 3 horas, está feito. Vamos então ser sintéticos. A localização no calendário
depende das referências dos calendários, como todos sabemos, são invenções humanas. A medida de referência que nós podemos ter é que uma era são aproximadamente 2140 e tal anos, não estou em erro, ou 20 e tal anos. Bom, 2100 e poucos anos. Se nós começarmos a contar aquilo que possa ter sido 2100 e tal anos para trás, nós vamos encontrar o início da Era de Peixe, que tem tudo a ver com certeza, o advento do cristianismo e mais uma série de outras características que agora não vamos desenvolver. Portanto, neste momento, nós estamos na transição para aquilo que é a Era de Aquário, que é algo que depois se estabiliza ao longo de 100 anos. Mas, ainda assim, estamos nesse momento de passagem, que já agora, não sei se quem fez a pergunta tem conhecimento disto, mas nós não estamos só numa mudança de eras, nós também estamos numa mudança de ciclos cósmicos, em que a própria da trajetória da Terra, em relação ao centro da galáxia, em que nos encontramos, atingiu o seu ponto mais longínquo e começou o seu ponto de maior aproximação na elíptica, o que quer dizer, em termos metafóricos, que a própria da Terra foi ao máximo da obscuridade e, portanto, nós podemos colocar essa visão sobre aquilo que possa ser o que não está bem aqui neste nosso mundo e nesta humanidade, e começou a sua trajetória de aproximação à luz, vamos dizer assim, tendo como referência o centro da galáxia. Isto significa que o nosso impulso está a ser maximizado não só enquanto mudança de era, mas também enquanto mudanças de era cósmicas, já para não falar de outro tipo de ciclos como os maias e o seu respectivo calendário. Resposta relativamente longa para já, só de introdução. Aquário. Aquário propõe uma libertação. Aquário é o signo da liberdade, da consciência superior, da fraternidade, é um espírito grupal que parte do princípio que a proposta mais livre e evolutiva para a humanidade é para todos os seres, mas com o contributo de cada ser individualmente, porque o signo que está oposto a Aquário é Leão. E portanto isso significa uma autorrealização do self em cada um de nós, ser o melhor contributo para esta mudança de era. Eu penso que o meu tempo está a terminar, mas acho que isto é essencial. Nesta nova era, se é que há que responder com muita síntese à pergunta e como é que podemos contribuir para isso, é justamente fazendo o melhor connosco, que é o contributo mais alinhado com o que a era nos propõe. Porque este coletivo não será mais um coletivo dirigido por uma figura de referência, mas sim, portanto, mestres ou avatares ou messias, mas criado por todos nós. Eu não sei se nós conseguimos imaginar um rebanho de leões, porque é um paradoxo, não é? Ou seja, quando se pensa, ou seja, rebanho é uma palavra que já ninguém gosta. Pois não, e de leões ainda menos. De leões ainda menos. Mas preciso. Mas quando tu fazes uma síntese entre leão e aquário, tu tens que integrar a plena individuação, o trazer ao de cima, até mesmo na neurologia diurna, a presença de uma alma e de um núcleo que não se dilui nas massas, não se dilui no coletivo. E essa capacidade que a alma tem de emprestar ou de doar carisma a cada ser, Yes. e que é única. Não há carismas emprestados, não se carimbam carismas, não se compra carisma, não se empresta carisma. Carisma, que é uma palavra muito bonita, deve ter uma origem grega, soa-me bastante a grego. Carisma é independência, autonomia cultural, individualidade, não diluição nas águas subterrâneas de peixes. É uma das grandes... É a nota de leão. E Aquário é como se uma imensa comporta celeste, comportas no céu, se abrissem para que o homem no céu, o Adão Cadmon, o grande homem celeste, mas este é um homem coletivo. É um homem feito de todos nós. Sim, é simbólico. É simbólico, é é arquetípico. Como se ele pegasse nas águas da abundância ou do grande conhecimento e vertesse essas águas como um rio de vida livre, sem
sem cristalizações. Portanto, há aqui uma enorme tensão entre o indivíduo e o grupo. A era Aquário é a era em que a humanidade ou faz uma experiência de grupo superior ou é reabsorvida nos fantasmas e na alucinação. Não vai ser. Não. Mas ou é reabsorvida nos fantasmas, na alucinação, no psicadelismo de peixes. Não sei se isto faz sentido para ti. Faz. Então nós temos um problema. Para entrar no ar superior do Aquário, que é um ar genial, é a mente dos deuses, para podermos chegar a essa oitava, nós precisamos dos campos ígneos de Leão. Portanto, para mim o grande desafio, para não cairmos em ideologia, porque ideologia também é Aquário, e Aquário com peixes é uma mistura muito estranha, porque dá a sombra de Aquário. Para não cairmos aí, nós precisamos deste campo ígneo de Leão. Portanto, formar leões para depois avançarmos para o horizonte azul cobalto de Aquário, onde aquilo que se chama o avatar de síntese está à nossa espera. Mas nós não sabemos o que é o avatar de síntese. Não sabemos se é um ser, eu creio que não, mas é com certeza uma frequência galáctica. O avatar de síntese, esta expressão não é nova. Sim. Bem, se entrássemos no avatar de síntese era toda uma outra conversa, mas basicamente há uma proposta de síntese harmónica de tudo o que possa ser o potencial dispensado à humanidade, no caso, e ao próprio do planeta Terra, nessa harmonia através do conflito e, portanto, nessa resolução dos opostos através do terceiro ponto, do ponto paradoxal. Bom, todo um desenvolvimento. Gostava de dizer uma coisa importante em relação a isto, do ponto de vista muito concreto. A era de Aquário também trará um enorme avanço tecnológico, porque a tecnologia, do ponto de vista mundano, é uma das expressões do signo aquariano, enquanto que o Leão é a criatividade. Estamos a falar de tecnologia e criação, mais até de criatividade. É muito importante haver uma consciência espiritualizada, uma consciência aberta, para quem possa ter anticorpos, para uma boa utilização dessa tecnologia. Porque se por enquanto ela ainda é relativamente apêndices, ainda que já esteja totalmente integrada na nossa sociedade, na era de Aquário vai ser muito semelhante ao ar que respiramos. E que qualidade é que nós escolhemos para essa tecnologia? Com que critério? A servir o quê? É uma questão que se vai levantar nesta era também. E eu gostava de falar de uma outra, que é a noção de ritual. Ritual em termos contemporâneos, em termos de transição, é a busca da nossa própria ordem. Em termos de transição, isto é, nos últimos 2000 anos a palavra era ritual e isso traduz por ordem e depois traduz por disciplina, que é uma palavra que deixa as pessoas um pouco... Mas o que se diz é que a era de Aquário é a era da liberdade e a era da disciplina. E este paradoxo de disciplina e liberdade tem de ser resolvido. E notem se isto tem ou não a ver com o que se passa neste momento no mundo inteiro. O paradoxo entre disciplina e liberdade. Quando a disciplina vem de fora, nós estamos na Idade Média. Alguém te traz disciplina. Isso funcionou. Eu estou a pensar nos monges Shaolin, por exemplo. Já funcionou, agora já não funciona. Sim, mas só para fazer um pouco de retro, os monges Shaolin é isso. Há um homem com 70 anos que passa uma disciplina a um grupo de... E agora o problema é dar à luz, é um problema socrático, dar à luz a nossa própria disciplina, encontrar o ponto de ordem, o ponto de equilíbrio entre o interior e o exterior. Como é que eu uso o meu tempo? Como é que eu uso o meu espaço? Uma das notas do iniciado é um bom uso do tempo. Uma das notas do iniciado é um bom uso do espaço. Quando o tempo e o espaço são conquistados pela disciplina, é como se a fórmula planetária se abrisse e solta-te. E isso é que é a liberdade aquariana, num certo sentido. Não sei se me faço entender. Lindo, gostei muito de ouvir. E nota final, acho que vamos passar a outra pergunta. Iniciado é uma expressão para um ser desperto e autorresponsável e consciente por trazer isso aqui ao planeta Terra neste momento. Só para esclarecer, não estamos a falar de iniciados longínquos ou dentro de qualquer vertente específica. Sim, ou no sentido de uma ordem secreta. Iniciado tem imensas metáforas na natureza, quer dizer, a borboleta é iniciada em relação ao lagarto. Sim, exatamente. Pronto, acho que essa é
Essa aí é cabal. Esta ruma com a questão, porque sim, iniciar tem aquele som... Não, iniciado é quando tu ganhas asas. Isso. Yeah, loved it, brother. Ok, Mel, conta. Tendo em conta a era de Aquário, de que forma é que a Covid altera a percepção das relações próximas aos desafios mundanos relacionais? Tendo em conta a era de Aquário, de que forma é que a Covid altera a percepção das relações próximas ou dos desafios mundanos relacionais? Ou dos desafios mundanos relacionais. Isto é, os desafios são os mesmos, mas a percepção dos mesmos é que altera. Isto é, os desafios são os mesmos, mas a percepção dos mesmos é que altera. Ou seja, como é que o Covid, neste contexto evolutivo de já aproximação à era de Aquário, vem alterar aquilo que possa ser a percepção e os paradigmas relacionais em geral? Penso que é isso, não é? Queres começar? Para mim. Não, começa lá. Covid é um catalisador. Independentemente, parece-me, de qualquer outra reflexão acerca das origens, o que Covid está a fazer é catalisar. E isso vai acontecer ao longo de muitos níveis de análise, muitos níveis da sociedade, muitos vetores. Um deles, claro, são os relacionamentos. Portanto, que bom. A pergunta sobre Covid, que era um bocado inevitável, não é sobre economia política, liberdade individual, tirania, tudo isso que já se está a transformar numa espécie de estereótipo. Mas é sobre relações. E isto parece-me refrescante. Portanto, eu continuo a não saber quem é que quem faz as perguntas, mas é refrescante. Covid e relações. Perfeito. É um catalisador. Eu não sei se tenho o direito de comentar sobre relações em tempo de super stress. Quer dizer, a sociedade está em super stress. E a distância em relação ao outro tornou-se o discurso central do equilíbrio mental coletivo. Quer dizer, se algum psicólogo hoje fala, é sobre como é que nós curamos, repomos, reinventamos, ressignificamos a distância entre as pessoas. Eu não sei se o Covid tem persistência suficiente, porque há forças poderosíssimas a lutar contra o Covid. Quer dizer, os americanos puseram um homem na Lua. É difícil, não é? Os americanos venceram o Hitler. Portanto, nós temos tremendas... Eu estou a falar dos americanos. Nós temos tremendas forças contra invasões de agentes que são destrutivos ou complicantes. Eu não sei comentar a mais. Quer dizer, o que eu sinto é que quase todos os psicólogos, quando se falam em Covid, começam a falar de relações. Portanto, a pergunta é iminente. Não creio que, para já, esta noção de afastamento social é uma expressão pobre. É afastamento físico, é afastamento entre sistemas orgânicos, é afastamento dos corpos. Não tem que ser afastamento em nenhum sentido verdadeiramente significativo do tempo. Sim. E isto é só arranhar a superfície. Sim, haveria muito a dizer sobre este tema, que é muito, muito importante. Aliás, as vossas perguntas estão a ser fantásticas, realmente. Ainda que estejamos num momento de stress e de dor para muita gente, e portanto um momento sensível para estar a trazer, digamos, o mental superior, que às vezes é um pouco laminar, neste tipo de olhar que lança para a realidade. É quase uma questão de pudor, não é? É, mas eu arrisco, porque vocês fizeram a pergunta, não é? Alguém fez, e portanto arrisco. É importante a reciclagem da maturidade emocional nas relações. É importante reaprender a diferença entre o amor e a dependência. É importante reaprender o lugar que a individualidade ocupa nas relações. É importante aprender a termos uma relação poderosa connosco antes de nos projetarmos compensatoriamente na relação com os outros. Tudo isto, assim só para falar pela rama, parece-me que é também o que este momento nos está a propor à luz da era de Aquário, que foi essa a pergunta, da importância de uma individualidade integrada como contributo para a evolução do todo. Portanto, lá está.
ainda que possa ser pontual, e não me parece que também isto vá durar imenso tempo. Não, há forças tremendas a lutar contra. É verdade que foi um grande checkmate àquilo que pudesse ser, e talvez não seja o caso das pessoas que estão aqui presentes hoje neste teste, mas aquilo que pudesse ser um alinhamento patológico da maioria das pessoas em relação a si próprias. E é quase como se houvesse uma abertura obrigatória, e essa parte não é nada boa, para cada pessoa se relacionar consigo, acordando o rei e a rainha em si, que é uma outra representação do leão, e de poder ser uma oportunidade para nós amadurecermos, por via da relação connosco, amadurecermos aquilo que é o que levamos às relações também. Ainda, e para terminar, também parece que é uma oportunidade, perante as clivagens e tanta luta que está a haver entre é Covid, não é Covid, existe, não existe, são maus, são bons, as ordens ocultas, essas coisas, é uma grande oportunidade para nós termos uma liberdade interior e uma responsabilidade interior, de lançar um olhar ao que nos envolve, por nossa conta e risco, e de podermos também posicionarmos na vivência deste momento de um modo maduro, consciente, livre por dentro, ainda que enquadrado na disciplina que eventualmente a circunstância proponha. Isto é um enorme treino para essa era. A bem dizer, não é simpático, mas é. Nós vamos entrar nos 5 minutos agora, não é? Ok, então, é assim, primeiro ponto. Claro que a era de Aquário não deve estar muito longe. Não é, não deve, matematicamente não está. Sim, mas eu estou a ir pelo outro caminho. Ok. Não deve, ou seja, pelo caminho da observação. Obviamente, tu tens mapas e tens réguas e tens tradições e tens folclore e tens esoterismos que falam de tudo isto e ainda bem. Mas vamos pelo caminho da observação. Os problemas que nós temos, e eu gosto da palavra problemas no sentido puramente matemático do termo, não no sentido pessimista. Os problemas que nós temos são cada vez mais problemas globais. Portanto, a era de Aquário não deve estar longe. E se repararem, existe esta noção de que é necessário controlar a explosão demográfica, já somos seres a mais e assim sucessivamente, que é uma noção muito perigosa. Mas o facto é que a humanidade é uma rede neural à volta da Terra. E quanto mais nós formos, mais cérebros estão a pensar ao mesmo tempo nos problemas. E quantitativamente e qualitativamente, são as duas coisas ao mesmo tempo, nós temos mais hipóteses de os resolver. E eu tenho esta noção, que é partilhada com o Lovelock, o biólogo da tese de Gaia, e também partilhada com o Peter Russell, que é um senhor já há muitos anos, de que o planeta Terra, o logos da Terra, isto é, não vamos entrar nos logos da Terra, mas há uma inteligência espiritual regente, vamos dizer assim, e o logos da Terra está a criar um poderoso órgão de consciência, que é a humanidade inteira. E cada um de nós é um neurónio, ou um pixel, ou um nexo dessa consciência coletiva. Sentes isto? E então o que é que se passa? É natural que cada vez, à medida que nós vamos sendo cada vez mais, acontecem as menos-valias, quer dizer, o que nós estamos a perder, inventamos esta palavra esta tarde, as menos-valias, isto é, o que nós estamos a perder por sermos cada vez mais, porque estamos a invadir zonas onde certas espécies existem, isso aumenta o perigo dos saltos zoonóticos e por aí fora, mas ao mesmo tempo, e mais, estamos a poluir o planeta, mas ao mesmo tempo este revestimento de inteligência e de consciência, isto é, quando metade do planeta está a dormir, a outra metade está acordada porque ele roda sobre o seu próprio eixo. E é muito interessante porque gradualmente temos cada vez mais pessoas acordadas por minuto. E, portanto, temos cada vez mais consciência beta, é beta? Pois, porque alfa é... Temos mais beta no ar por minuto. E quando tens muito beta no ar por minuto, tens muita consciência por minuto. E isto é um indicador de que há uma poderosa energia aquariana que está-se a preparar para acampar na Terra. Portanto, o Covid, mais uma vez, é um problema global. Como os problemas climáticos são problemas globais, como o problema de tráfego humano é um problema global, como problemas económicos são problemas globais, mas são globais, nota, são globais e globalizantes.
Isto é, são globais que convidam a que cada ser tome bem consciência, e aqui que entra Leão como equilibrador de Aquário, cada ser tome bem consciência do sítio onde ele, sendo um leão, faz nexo com outros leões. Era isso que eu queria dizer com o tal rebanho de leões, que é uma expressão muito estranha. Mas vocês sentem, há um órgão que está a ser construído, e isso para mim é evidência de Aquário. Sim. E os Covides, e os primos dos Covides, porque entretanto sabe-se lá, são catalisadores desta rede de amor, desta rede de fraternidade, como a Ana disse, e desta rede de compromisso com o céu, com a terra e com os nexos aos quais tu estás ligado. Sim, eu acho que o Logo está a fazer um órgão. O órgão não está pronto. Vamos ter filhos. Bem, um órgão não sei, mas definitivamente se nos está a apresentar de uma forma muito clara essa cruz cósmica, de haver todo um trabalho e também todo um potencial enorme que estamos a ter acesso do ponto de vista vertical, portanto, no acesso àquilo que seja uma consciência amplificada ou superior ou espiritualizada, como quiserem chamar, e ao mesmo tempo de haver esta horizontalidade, e o André agora esteve a falar muito sobre isso, no sentido da massa crítica, da quantidade de gente, que pode... Exato, falta-me essa expressão, massa crítica. Sim, que pode saturar o éter, e nomeadamente, há pouco estavas a falar do Logos, enfim, todo esse enorme reservatório de sabedoria e de conhecimento, e isso é muito bom. Agora, gostava de fazer aqui uma nota, e é muito frequente falar-se em ambientes espirituais, New Age, whatever, daquela coisa, somos todos um, a humanidade para evoluir é todos juntos, etc, etc. E é importante, e isso para mim ajuda-me imenso, é importante considerar que existe aquela dinâmica do tipping point, ou seja, às tantas não é preciso que toda a gente mude ao mesmo tempo e num grau de consciência, não é necessário que sejam os 7 bilhões ou os 8 bilhões, há um momento a partir do qual há uma dominante de X% da humanidade que depois funciona como um contágio, um pouco como as crianças hoje em dia que já nascem a saber mexer na tecnologia. Palavra que se ouve o tempo todo, atualmente. Sim, os miúdos já nascem a saber mexer naquelas coisas todas. Porquê? Porque já há suficiente massa crítica a nível universal de domínio da tecnologia e, portanto, essa informação já está acessível de imediato quando a criança nasce. Idem, nos processos evolutivos não é necessário que toda a gente de todo faça o mesmo processo e nem sequer que tenha uma consciência desperta, porque basta X, uns quantos, e agora não vamos entrar por isso, não seria... Entramos no planetérico, na geometria do espaço, nas operações do planetérico. Para isso contagiar a tendência ao nível da humanidade e da vivência neste planeta Terra. Isso é lindo. Sim. Não é? Sim, sim. E só para... Já terminamos, diz a Mel. Tem a ver com a corporificação, tem a ver com o maestro está-nos a mandar calar, mas tem a ver com, voltamos à questão da corporificação. Os problemas que estão a vir ao de cima são problemas que pedem o fim da abstração espiritual e o seu nascimento no cotidiano. Gostei, maravilha. Não é? Sim, voltamos outra vez ao princípio. Sim, voltamos ao princípio. Sim. Next. Admite-se que existe um plano divino para a humanidade que foi sofrendo múltiplos desvios antes e depois da queda. Contudo, existe uma predestinação nesse plano, correto? Onde se encaixa o nosso livre-arbítrio pessoal e coletivo nessa predestinação? Eu desejo que todos tenham ouvido esta pergunta, porque eu não a vou conseguir repetir. Consigo. Existe um plano divino para a humanidade que pode ter sofrido desvios, em que é que o nosso livre-arbítrio concorre para repor o plano original. Isto é uma espécie de comprimir a questão. Admitindo que há um plano original, porque essa pergunta é levantada. Há um pressuposto. Sim. Quem começa? Porque isto envolve questões gnósticas e de queda. Sim. Eu vou deixar de lado a questão da queda. Ou da ascensão. Porque a humanidade, honestamente, já teve tantos ciclos, mas tantos ciclos, tão mais do que aqueles que nos são ensinados na escola, que seria entrarmos por outra via. Vou, no entanto, a ter aquilo que também parece que é o centro da pergunta, que é se há um plano divino ou não há um plano divino. E há um plano cósmico. A vida evolui. Ponto. Portanto, independentemente daquilo que possa ser a maior riqueza ou especificidade de um plano divino, a própria dinâmica da vida é evolutiva
bem como a própria dinâmica da degradação ou das leis da matéria podem ser involutivas, mas na verdade tudo isso contribui para a evolução constante daquilo que possa ser a subida vibracional, vou dizer assim, da vida encarnada, que é essa que nos interessa neste momento, é aqui, o que é que estamos aqui a fazer no planeta Terra. E isso pressupõe uma inteligência cósmica, a meu ver, por detrás. E isso pressupõe uma tendência. A tendência parece-me ser cada vez mais benéfica, como a própria da expressão evolução encerra, ainda que com os seus desafios, com certeza, e clivagens. Daí a especificar que plano divino, da mente de quem, com que contornos, parece-me que já é muito mais do âmbito do que é que cada um acredita e as referências que cada um tem e, de algum modo, aquilo a que é mais sensível, com o que mais ressoa, porque existem muitas versões desse plano divino. Mas se eu puder terminar de uma forma muito simples, para mim, Deus é vida, a fonte é vida. E essa vida encerra uma inteligência imensa, cósmica, mais que cósmica. E essa inteligência é sábia. Não é? Don't play with it, é aquela coisa da humildade, colocar-nos no lugar, e para mim a palavra humildade é muito isso, saber-nos colocar no nosso lugar, dignidade humana, humildade divina. Isto tem uma arquitetura, porque, enfim, não passa pela cabeça de ninguém que não tenha, porque senão as formas de vida eram completamente aleatórias e disfuncionais. Eu ia falar sobre isso. Sim, isto tem uma malha, tem uma grelha, tem uma inteligência, tem uma sabedoria própria, tem um amor imenso que tudo expande, porque se não existisse a vibração do amor não expandiria, e portanto isto tem sentido. Eu basta-me entregar-me a esse sentido e fazer a minha parte para contribuir para esse plano evolutivo. A minha mente não exige saber mais do que isso e o meu coração entrega-se por inteiro. É isto, é muito isto. Sim. Começou a chover lá fora e tem um som tão como é que se diz? Saboroso, gostoso lá Sim. fora. Tipo, a chuva está a bater nos vidros enormes aqui atrás de mim. É ótimo. Então, os cisnes não evoluem para dinossauros. Isto quer dizer que até as leis da termodinâmica parecem gerar organismo, isto é, as leis do comportamento da energia parecem gerar organismo, da energia física, parecem gerar organismos cada vez mais eficientes. Eu gosto de dinossauros, mas há um problema de eficiência no dinossauro e provavelmente por isso é que a natureza foi substituindo dinossauros até que nós chegámos aos cisnes. E eu não digo isto por uma questão estética ou de elegância. Na verdade, não. Eu digo isto por uma questão estética e de elegância. Mas o que é estética e elegância? É performance cósmica. Quando o universo está em performance, tu vês a estética e a elegância. Claro que para mim é um plano. Não é um plano como nós pensamos. Isto é, uma espécie de cronologia rígida e com fronteiras terríveis e com zonas que, se tu atravessares essa zona, vais parar a um buraco escuro para toda a eternidade. Não. Mas o que eu observo é que a capacidade de o universo se organizar está a aumentar e não a diminuir. Há cada vez mais coerência, há cada vez mais coesão, há cada vez mais ordem. O universo começa com... Eu estou só no plano físico, é para ser assim bem não dogmático. O universo começa com hidrogênio, para outro lado. escalando. O universo começa com algo muito simples, que é o hidrogênio, mas depois tu avanças na tabela periódica e quando chegas aos gases raros, que são muito posteriores em idade, são incrivelmente complexos. Então, claro que o universo está a aumentar a complexidade. Agora, o que nós observamos é que à medida que o universo físico aumenta a coerência, a elegância, a complexidade, a eficiência e a performance, começam a surgir espécies capazes de olhar para o próprio universo físico. Por exemplo, a nossa.
Sim. E este luxo, este privilégio de olhar para o universo físico é uma grande conquista do universo. Porquê é que ele faz isto? Porquê é que o universo cria uma espécie que olha para o universo? Pronto, isto é um ponto. E vai imediatamente na direção da questão do livre-arbítrio. Pois é, essa parte. Para que olhar para o universo, Documentar, para que eu olhar para o universo e continuar um autómato biológico paralisado, como, digamos, com todo o respeito pelas zebras, mas as zebras, eu consigo prever o comportamento das zebras nos próximos meses, mas não consigo prever o comportamento da Ana Mar nos próximos meses. Não consigo. Isso significa que há organismos que são previsíveis, são automáticos, com todo o respeito pelas zebras, e há seres ou espécies que são menos automáticas e menos presas às leis da natureza. E a capacidade de nós olharmos para o que se passa aumenta a nossa responsabilidade, não é? Ok. Livre-arbítrio, muito importante. Vou aproveitar aqui este tempo. Sim, a pergunta incluía as duas coisas. Há um plano, houve um desvio, livre-arbítrio. Sim, e pegando no pressuposto que tu estavas a comentar, que eu partilho absolutamente, e o Ken Wilber fala muito sobre isso, do acompanhamento da evolução da consciência em simultâneo com a complexualização das estruturas da matéria. E observamos que quanto mais complexo é um organismo, mais consciência tem, até ao ponto em que é capaz de ter uma autorreflexão, é autorreflexivo e todas as outras características da consciência humana. Mas, a bem dizer, uma célula também tem uma certa autoconsciência, por isso é que elas sabem o que hão de fazer dentro do corpo, não é? A célula do ombro é diferente da do coração ou da dos intestinos. E em que é que isto cola com o livre-arbítrio? Em que é que estabelece essa conexão que para mim é tão preciosa e é um tema que amo profundamente? Nós somos livres, a nossa essência é livre. A nível espiritual, nós somos livres, sábios, amorosos, poderosos. Somos essas coisas todas em hiperpotência. Ousados. Depois, com certeza, que todos os nossos corpos vão tendo filtros que depois vão determinar quem somos e como vivemos. Mas, quanto mais evolui a nossa consciência, mais livres somos. E não me passaria pela cabeça que houvesse um plano evolutivo que não integrasse essa liberdade, porque essa liberdade é matricial, a fonte, ou Deus, como quiserem chamar, queria seres livres, porque não há como não ser, porque é vida plena, e a vida plena não põe exatamente barreiras. Portanto, se na nossa essência nós transportamos essa liberdade e mais, e temos um convite para honrar naquilo que fazemos connosco próprios, nesta vida e em todas as outras, quanto mais nós evoluímos, mais livres somos. Livres de quê? Bem, livres de um monte de coisas que habitualmente até sabemos que nos estão a limitar. Eu falei automatismo. Que é maravilhoso, não é? Automatismos, padrões, insuficiências, carências, projeções, tudo isso. Ou a persistência do passado no presente. Persistência do passado no presente, fixações, crenças negativas, enfim, há tanta coisa que nos podemos libertar. E quanto mais nos libertamos, mais felizes somos. Sim. E quanto mais felizes somos, no sentido profundo do termo, e não aquela cena de sermos felizinhos e muito alegrinhos e de estar tudo bem o tempo todo, porque isso não, mas quanto mais por dentro estamos felizes, plenos, alinhados, mais somos também uma expressão da evolução em nós. E como tal, um contributo para essa evolução. Não passa pela cabeça haver um plano de nenhuma ordem que não inclua o livre-arbítrio. Agora, desculpa, quero mesmo fazer este comentário. Que livre-arbítrio? Uma coisa é o livre-arbítrio alinhado com a nossa essência e nós temos essa capacidade de escolha com alguma sabedoria para identificar quais é que são as escolhas mais alinhadas ou não alinhadas connosco. Outra coisa é o livre-arbítrio automático da personalidade e do ego, e com essa coisa do self-entitlement, que eu agora não sei como é que se diz em português, de achar que se tem os direitos todos do mundo sem que, por exemplo, isso tenha contrapartidas ou responsabilidades, e esse já é outro grau do livre-arbítrio menor.
inclui com certeza um livre-arbítrio alinhado, é isso que eu queria muito dizer, porque é uma das valências da nossa essência que eu mais amo. Sim, nota, provavelmente a fonte, e eu respeito o termo da Ana, porque é bastante misterioso e isso... mistério põe muito mais energias em movimento dentro de mim do que nomes fixos e parados e estéticos. É muito provável que a fonte esteja a fazer uma experiência de liberdade, isto é, de criar entidades suficientemente autónomas dela. Isto envolve uma grande ousadia da parte da fonte, ou seja, parece-me que a fonte é boa a fazer sistemas gravitacionais, a arrefecer energia, e espécies cujo comportamento nós podemos prever. E eu não sei se isto entra na categoria do boring, mas a fonte, eu não posso interpretar a fonte, mas há qualquer coisa de ousado em criar seres autónomos. É livre. E como ela é livre, ela está a projetar e a permitir que as suas criações sejam livres também. Exato. O problema é que há uma escala de liberdades, como a Ana estava a dizer, e aí que se distingue... Bem, nem vamos falar de não vamos falar de libertinagem que tem implicações morais, mas vamos falar de liberdade e depois de libertação. E claro que a liberdade é uma antecâmara da libertação. Não é possível libertação sem liberdade. Por isso tanto se lutou nos últimos 500 anos pela liberdade, pelo menos a visível. A liberdade é uma antecâmara da libertação, mas nenhum ser humano profundo se satisfaz com liberdade. Ao momento que as pessoas querem ir além da liberdade para a libertação. Sim. E aí está a diferença entre felicidade burguesa, que precisa de liberdade, e autorrealização, que já está para além da liberdade e é um processo de libertação. Yes. See what I mean? Completamente. Pronto. Sim. Temos tempo para mais uma pergunta? Ótimo. O que podemos esperar em Portugal em termos das grandes mudanças que estão a ocorrer no mundo? O que podemos esperar em Portugal em termos das grandes mudanças? Eu estou a suspirar por causa da resposta. Estão a acontecer no mundo. Sim, pronto, eu ia repetir a pergunta, mas sei. O que é que podemos esperar em Portugal? Please. Então, vamos devagar. Eu acredito, e isto é muito estranho, eu acredito que no nível superior do planeta não há fronteiras. How about that? E acredito que nós caminhamos para aí. Também percebo identidades nacionais muito fortes, não? Uhum. E seria louco e irresponsável não fazer uma boa leitura das identidades nacionais, quer dizer, das personalidades e dos egos coletivos que cada país representa. Uhum. Acredito que há aqui um desafio. Lá está, mais uma vez, Leão Aquário. Nós precisamos ter uma boa leitura das soberanias e das identidades nacionais. E depois, eu acredito que no nível superior... Eu vejo que no nível superior do planeta não há fronteiras. Então, só aqui tu tens dois polos. E isto é o contexto para uma outra percepção mais perigosa, que é a noção de que há regiões do mundo que concentram um magnetismo avançado. Eu chamei-lhe, em alguns encontros meus, malheur, nações sacerdotais, perigosíssimas. Há grupos que adoram esta expressão para a distorcer completamente. Uhum. Mas eu observo que o Tibete tem um papel único na Ásia. É exótico dizer isto? Não, que não há 3 Tibetes? Sim, acho que é. Não é exótico. Eu observo que a Índia tem um papel único no Sudoeste Asiático. Não é exótico. Eu percebo que culturas como os Maasai, como os Maias, têm um papel único na história da América do Sul. Isto é, há povos que parece que a função deles não é afastar-se do centro, do centro espiritual da vida, através de progresso e tecnologia, como nós vemos com tantos países que são incrivelmente poderosos a produzir gadgets e tecnologia, progresso, etc. Eu tenho a sensação que há países que afastam só o necessário para pertencerem à história e, portanto, para gerarem uma identidade nacional, mas depois há um magnetismo que não os deixa ir demasiado longe. Eu tenho a sensação que Portugal é um desses países que deambula em torno do centro.
Dito isto, e isto não pode ser aproveitado nem transformado num discurso político, muito menos ideológico ou nacionalista, e lusocêntrico, dito isto, eu acho que Portugal, por isso mesmo, porque guarda um magnetismo avançado, tem uma tarefa no mundo, como o Tibete teve, como a Finlândia teve, eu estou a pensar bom, como os Guarani, os Maias, os egípcios. Quer dizer, há povos que indiscutivelmente concentram qualquer coisa. E isso não é nem artificial, nem imperialista, nem nós contra eles. São dharmas coletivos. A identidade inclui um dharma coletivo. O que é possível esperar para Portugal nos próximos tempos? Em relação a pergunta era em relação ao que se está a passar no mundo como um todo. Em termos das mudanças que estão a ocorrer. Eu teria muito a dizer sobre isso, mas eu vou passar. Vamos deixar isso para outra sessão. Porque sim. Porque sim. Porque Portugal é um assunto sério. Como tudo o que temos estado a falar, mas é um tipo de seriedade diferente daquela que nós temos estado a falar. Eu preciso de um hipercontexto para falar corretamente de Portugal no sentido espiritual e isso não ser apropriado por forças ideológicas. Peço desculpa. Sinto totalmente como André e não vou usar o tempo para enriquecer a resposta. Sinto também que é um assunto muito delicado. A missão de Portugal é algo para ser integrado e compreendido. Pede o hipercontexto e outro contexto. Uhum. Portanto, considerando que chegamos ao término da hora deste programa... Há mais perguntas, não há? Não vamos, mas há mais perguntas. Ok, só para saber. Dissemos que nós faremos os possíveis por ir respondendo às perguntas. Eu sinto um outpouring de joy, sabe? Sim, é bom. Joy, não é? Há uma alegria, não sei, estás a ver que tens um cálice e começa a... Nós sentimos aqui. Eu sinto, é isso que eu estou a dizer, há um outpouring de joy. Eu também. Queria muito agradecer a vossa presença. Muito do coração, fantásticas perguntas e aquelas que existirão com certeza também. Perguntas devem ser. Top! Sim. Como diz a minha sobrinha. Sim. E agora estamos a olhar para vocês. Oh, tão lindos! Olá! Uau. Olá, lindos! That's wonderful. Que bom, maravilhosos, lindos. Muito, muito grata. Claro, amigos que são... É ligar ou chutar para cá, por favor, comentários, sugestões, após, não vamos fazer isso agora aqui ao vivo, não é? Mas após terminarmos, liguem ou escrevam quando quiserem, porque para nós isso é muito útil também, porque o vosso feedback é muito importante. E muita gratidão do coração por esta oportunidade e por esta estreia. É uma estreia privada, mas é uma semente que voa alto. Sim, deixa-me só dizer uma coisa. Se nós temos os olhos abertos e o coração no sítio certo, no fear, não há medo. Então, isto é... Thank you. Grata, André. Thank you. Adeus. Adeus a todos. Muito grata.